A paz do Senhor a todos. Meu nome é Solange Souza, sou a irmã Solange Souza. Congrego na Assembleia de Deus Ministério Unidos Vencemos aqui em João Pessoa, na Paraíba, Brasil. Hoje eu tenho 36 anos, moro aqui em João Pessoa também. E eu quero falar aqui a respeito da história da igreja, um período de busca, de purificação, as respostas de Deus para a nossa vida e toda a renúncia que o Senhor nos pediu e toda a história que aconteceu na nossa congregação. No início eu tive bastante resistência em postar o que eu vou contar, porque há várias pessoas envolvidas. Porém, o que eu vou relatar aqui é verdadeiro e eu tenho como comprovar o que eu vou falar. Para isso, eu vou deixar aqui o endereço da igreja onde congrego, o número de telefone, e-mail e o nome de algumas pessoas que participaram dessas experiências de forma ativa ou ocular. Tudo começou quando Deus nos fez uma promessa que colocaria uma obra na nossa mão para cuidarmos. Essa promessa Deus havia feito quando eu ainda era criança. No entanto, na minha adolescência, eu me afastei da presença do Senhor e voltei 9 anos depois, quando eu tinha a idade de 22 anos, 22 anos mais ou menos. No início da minha caminhada, o Senhor começou a usar os seus profetas para falar comigo a respeito da obra que Ele tinha na minha vida. E nessa época eu comecei a buscar bastante a face do Senhor. Eu me lembro que Deus usou uma serva sua para me dizer que estava fechando a porta para mim e que seria um tempo que o Senhor tinha reservado apenas para que eu buscasse a sua presença. Foi um tempo, pouco mais de um ano, onde eu acordava e em seguida eu fazia meus serviços domésticos. Quando eu terminava, fechava todas as portas e janelas da minha casa e eu começava a orar, louvar, ler a palavra. Normalmente eu revezava entre essas 3 coisas que eu citei. Eu ia revezando entre palavra, louvor e oração. E eu passava o período da tarde sempre fazendo isso. Com o passar do tempo, o Senhor começou a cumprir algumas de suas promessas em minha vida, e uma delas foi que colocaria um rebanho em minhas mãos. Eu me lembro que eu comecei a sonhar durante algum tempo com bebês e também com gravidez. Todos os dias eu sonhava as mesmas coisas. Geralmente, nos sonhos, eu estava grávida e tinha filhos, e eram filhos de idades diferentes. Bebês recém-nascidos, crianças que aparentavam terem 1 ano, 2, 3, 5. Houve uma vez que eu sonhei que eu tinha 5 filhos e eu estava grávida do 6º filho. Eu me recordo que no sonho chegou a hora do parto e eu comecei a sentir muitas dores e me dirigi a um hospital. Porém, teria que ir muito rápido, porque o bebê já estava nascendo, e se eu demorasse, não daria tempo de chegar até a maternidade. E eu guardava todos esses sonhos no meu coração. Assim como a Bíblia diz, né, que Maria fazia. Está escrito lá em Lucas, capítulo 2, versículo de número 51, a parte B. E na parte B desse versículo que eu citei, Lucas 2, 51, vai dizer que Maria, mãe de Jesus, ela guardava todas as coisas no seu coração, ou seja, tudo que ela via, que ela ouvia, que ela vivenciava, ela guardava, ela não desperdiçava, ela não esquecia. Ela guardava ali na sua memória como se fosse uma promessa que Deus havia feito. E chegou um período que eu já tinha até me adaptado, que quase toda noite eu sonhava grávida e tendo filhos. Então, o Senhor começou a ministrar no meu pensamento, no meu coração nessa época, que era espiritual. Tem pessoas que dizem que sonhar com bebês significa luta. Eu não posso dizer que é ou que não é luta, mas no meu coração o Senhor só ministrava que era filhos na fé que viriam, era filhos na fé. Isso ficou no meu pensamento e o Espírito Santo foi ministrando o que seriam esses filhos espirituais. E eu me lembro que teve 2 pessoas que Deus usou para falar comigo. A primeira pessoa, uma das pessoas, melhor dizendo, foi a irmã Jo. A irmã Jo era uma senhora de cabelo branco, eu não sei o nome dela completo. Ela congregava na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Hoje a irmã Jo já partiu para o Senhor. E foi lá na Igreja Deus e Amor do Grotão, que era uma congregação onde eu congregava na época, que Deus usou ela para falar comigo. E a outra foi a irmã Davina. Eu me lembro que eu estava na igreja, no Grotão, onde eu congregava, como eu disse, e a irmã Jo fez uma oração. E no meio da oração ela parou para contar uma visão que Deus tinha dado a ela naquele momento. E a visão que a irmã Jo contou foi a seguinte, abre aspas, o Senhor acaba de me dar uma visão, disse ela, né? O Senhor acaba de me dar uma visão com a irmã Solange,
e me mostrou que a irmã tinha um bebê no seu colo. Um bebê, mas era uma bebê, menina. E essa bebê, ela tinha um vestido branco até os pés. E a irmã Jo dizia: eu perguntei ao Senhor o que significava essa bebê. E o Senhor me respondeu e disse que essa bebê não se refere a uma gravidez física, mas será uma igreja que ele vai colocar nas suas mãos. Naquele momento eu não aceitei. Eu me lembro que eu não quis receber aquela promessa da parte do Senhor, porque ela ia contra os meus planos pessoais e também ao que eu pensava naquela época. O que eu pensava naquele momento, ela ia contra. Então, com o passar dos dias, o Senhor deu outra visão, igual à irmã Davina. Eu me lembro que tinha um grupo de pessoas orando na casa da irmã Dagnalda, também no Grotão, e quando terminamos a oração, a irmã Davina contou a visão. E a visão que ela teve foi que eu tinha uma bebê com vestes brancas também até os pés. E ela me disse que Deus falava que o significado era uma igreja que o Senhor ia colocar um rebanho nas minhas mãos. Eu fui para casa pensativa e a partir dali muitas coisas começaram a acontecer. E o detalhe é que na época eu ganhava algumas almas para o Senhor. E eu encaminhava essas almas para as igrejas mais próximas e as igrejas que eu sabia que tinha santificação. Mas com o passar do tempo, eu me lembro que quando eu encontrava com essas pessoas nas ruas, algumas delas tinham se desviado. E eu pude observar que não bastava apenas ganhar a alma, mas tinha todo um trabalho de estruturação após você ganhar aquela alma para o Senhor. E aquilo me doía quando eu encontrava algumas daquelas almas fora da presença do Senhor na rua. Em um outro momento, que Deus permita, eu vou contar como essa obra começou em detalhes, mas como o objetivo aqui é falar das experiências com Deus, a história da igreja e as batalhas espirituais, tudo que envolve a história da igreja, eu quero começar dizendo que depois de cerca de 2 anos, na frente dessa obra, eu, meu esposo, começou algo a me inquietar. E foi justamente o fato de sermos uma igreja igual às outras. Eu não digo isso no sentido de tentar diminuir de maneira alguma as outras igrejas. O que digo é que o povo de Deus passou a ser uma instituição, na qual se baseia em irmos para a igreja e a gente volta da mesma forma que fomos. E eu queria ver algo diferente da parte do Senhor e ter experiência com Ele. Porque as igrejas hoje estão muito parecidas. É claro que há uma mudança, uma diferença numa e noutra coisa, mas as igrejas hoje se baseiam mais em uma instituição. E eu sentia que a gente estava muito parecido também a isso. Isso passou a me inquietar. Inclusive, eu falei para o Senhor muitas vezes que eu não pedi para estar na frente dessa obra. Então, eu dizia que se Ele fez aquela promessa na minha vida, que era uma promessa que eu não queria, e Ele cumpriu, eu comecei a dizer ao Senhor em oração que eu queria ver algo novo, diferente, principalmente porque eu não via coisas grandes, como diz as Escrituras, e o meu coração passou a desejar muito a presença do Senhor de forma mais intensa e real. Eu queria sentir a presença de Deus de forma forte e contínua, mas não somente na vida pessoal. Eu queria que toda a igreja experimentasse ter essa comunhão com o Espírito Santo e que os sinais nos seguissem, como diz as Escrituras no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 16, do versículo 17 ao 20, que vai dizer: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Essa era uma das promessas que as Escrituras têm para nós, que eu comecei a citar para o Senhor. Citei outras também, mas essa era uma das. Por isso que eu achava que o que estávamos vivendo era pouco, comparado ao que diz a Bíblia. Sentíamos a presença do Senhor nos cultos, Deus falava conosco. Eu me lembro que nesse período o Senhor me usava na palavra, na profecia, algumas visões, sim. Mas dentro de mim eu queria mais. E eu passei a orar dizendo ao Senhor que eu não pedi para estar ali, como eu já falei. E nem tampouco eu queria. Mas já que Ele prometeu algo que eu não queria e cumpriu, indo contra o que eu pensava e que eu desejava, sem que eu precisasse dividir igreja nenhuma ou puxar o tapete de alguém, ou até mesmo tentar dar uma ajuda para Deus para que algumas promessas se cumprissem, foi tudo no tempo do Senhor.
Então, nesse caso, eu me senti muita vontade diante do Senhor para pedir a Ele coisas grandiosas. Eu uso o termo coisas grandiosas para falar da parte espiritual e não de coisas materiais, porque para mim, tudo que envolve a parte espiritual são coisas grandiosas dadas por Deus a nós. Então, já que Ele prometeu que eu não queria e cumpriu, então eu comecei a pedir essas coisas maiores, espiritualmente falando. Eu pedi tão incessantemente que o Senhor começou a me responder. E sempre as respostas de Deus giravam em torno de pedir mais oração para mim e para a igreja. Jejum, mais santificação de mim e da igreja. Naqueles dias eu me lembro que eu recebi um link de uma experiência de uma irmã que uma irmã teve. Foi uma experiência de arrebatamento na qual ela foi levada até o céu e também até o inferno. Esse testemunho, ele está no YouTube. Ele está em espanhol, é o testemunho, o nome da irmã é a irmã Adelaida de Carillo. Quando eu escutei, na época ele estava em espanhol. Hoje já há uma tradução no YouTube dele, mas na época eu só tinha em espanhol. Quando eu escutei aquele testemunho de arrebatamento da irmã Adelaida, eu não tive dúvida que devia colocar na igreja para todos ouvirem. E eu me lembro que eu parei um culto de doutrina e eu coloquei esse testemunho para toda a igreja escutar e eu fui traduzindo para todos entenderem, porque estava em espanhol, como eu já disse. Aquele testemunho ele impactou minha vida de várias maneiras. Mas o que mais mexeu comigo foi o fato da irmã Adelaide dizer que no seu arrebatamento havia 2 anjos com ela. Esses anjos permaneciam em silêncio, porém, eles estavam ali para fazer com que ela passasse por um verdadeiro processo de purificação. Isso me impactou bastante quando eu ouvi o testemunho. Eu fiquei pensativa a respeito desse assunto e eu me lembro que eu chamei a irmã Thalia, que congrega aqui conosco, vocês conhecem de ouvir os testemunhos dela, e eu chamei ela para a gente fazer um propósito de jejum e oração intenso para o Senhor, para Deus nos purificar. O pedido foi esse, purificação. Eu pesquisei bastante a respeito do que significa a palavra purificação. E depois de pesquisar bastante, eu cheguei à conclusão que para ser purificado, é necessário que a pessoa já esteja, de certa forma, limpa. A purificação ela vai acontecer para fazer uma limpeza mais profunda, assim como acontece com o ouro. Ou seja, você já está limpo, teoricamente falando, mas quando você passa por um processo de purificação com Deus, é uma limpeza mais profunda, mais a fundo, vamos dizer assim. Com isso, nós decidimos que a gente ia orar diariamente na igreja, eu e a irmã Thalia, e nós decidimos que a gente ia orar todas as manhãs, de 6 às 7 horas da manhã. E eu me lembro que a gente passou cerca de 9 meses orando todos os dias, de 6 às 7 da manhã. Era só 1 hora de oração. E eu me lembro que o pedido era só purificação, para podermos ter experiência mais profunda com o Senhor. Após esse período de 9 meses de oração, eu me lembro que Deus deu uma visão para uma irmã que congrega aqui conosco. Nessa visão, essa irmã via uma água limpa que descia do céu, e essa água descia sobre mim e sobre a irmã Thalia. E quando essa água descia sobre mim e sobre a irmã Thalia, essa água tirava pequenas impurezas e a água escorria do nosso corpo, e na medida que a água ia escorrendo pelo nosso corpo, ela ia lavando toda a igreja. Eu me lembro que ficamos extremamente alegres, porque naquele momento a gente tinha certeza que Deus tinha ouvido nossas orações daquele período de 9 meses. E eu quero lembrar aqui que a irmã a qual Deus deu essa visão para ela não sabia qual era o nosso propósito de oração que nós estávamos fazendo pela manhã. E a gente ficou feliz porque Deus tinha ouvido a nossa oração daquele período, e eu cheguei à conclusão que não podíamos de maneira alguma sermos egoístas, e eu abri as portas da igreja para quem quisesse vir orar. E eu fiz uma tabela, colocando 2 pessoas responsáveis pela oração a cada manhã, das 6 da manhã às 7 da manhã. E eu e a irmã Thalia, nós começamos a fazer a mesma oração, só que agora à noite, de 6 às 7 da noite. Nesse caso, a igreja agora passou a ter a oração pela manhã todos os dias e também pela noite todos os dias. E eu me lembro que nesse período que nós começamos a fazer essa oração à noite, a irmã Cristina, ela também começou a fazer conosco à noite, e aí pela manhã ficou uma tabela com alguns nomes de pessoas da igreja específico para ficar responsáveis por aquela oração, e a gente ficou na tabela da noite. Bom,
Nós já havíamos passado pela primeira etapa, que, como eu já falei, foi a oração pela manhã. Agora nós começamos na oração da noite a pedir arrebatamentos, visões mais profundas, salvação de almas, libertações, curas divinas, mais batismo com o Espírito Santo, coisas mais profundas com o Senhor. Nesse período, a gente teve contato com o servo do Senhor, que não é do Brasil. Nós oramos ao Senhor, pedimos confirmação se a gente devia trazê-lo para compartilhar conosco o que Deus havia lhe mostrado. E eu pedi ao Senhor que desse uma confirmação, e assim o Senhor confirmou, e nós o trouxemos. Quando o Senhor deu a resposta, me lembro que foi no dia 8 de junho de 2018, e nós entramos em contato, compramos a passagem e trouxemos o servo do Senhor, porque nós estávamos esperando que Deus faria algo. Nós buscamos para isso, fizemos campanha, petições, começamos ali a nos consagrar de forma mais intensiva, e a gente reuniu a igreja nesse propósito especial de jejum e oração para os dias que viriam, e toda a igreja passou a fazer esse mesmo pedido, pedindo ao Senhor purificação, pedindo o agir de Deus, pedindo os seus sinais. A Bíblia Sagrada vai dizer, lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, pedi e dá-se-vos-á, buscai e o encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. E no final do mês de setembro de 2018, eu vi essa palavra começando a se cumprir na nossa igreja. Na ocasião, Deus começou a usar uma determinada pessoa na igreja, inclusive era uma pessoa que fazia pouco tempo que tinha se convertido ao Senhor, e Deus começou a usar de uma forma diferente. E eu me lembro que, primeiro quero dizer algo aqui. Alguns meses antes, Deus havia prometido que ia levantar pessoas na igreja com ministério e dons, um diferente do outro, para que a igreja fosse completa, estivesse completa, falo no sentido espiritual. Como diz o apóstolo São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, lá no versículo 4, do 4 ao 11, que ele vai dizer: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas Paulo vai dizer que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operações de maravilhas, e a outro é dada a profecia, e a outro é dado o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E o próprio Paulo diz que a igreja deve abundar nos dons espirituais, como nós sabemos. A forma como Deus começou a usar foi de uma maneira nunca vista antes, porque o Senhor começou arrebatando, dando visão. Em seguida, o Senhor dava o sinal para que toda a igreja tivesse certeza de que Ele estava falando. E os sinais que Deus dava eram os seguintes. Os sinais eram lágrimas de sangue, sangue nas mãos ou nos pés, no mesmo lugar onde entraram os pregos, nas mãos e nos pés de Jesus, saliva de sangue, sangue na testa em forma de coroa de espinho. Isso acontecia numa irmã, quando nós estávamos no culto, quando todo mundo estava ligado no céu, começava a sair nela lágrimas de sangue, ou às vezes ficava como se fosse uma marca na testa, assim, como se fosse uma coroa de sangue descendo, uma coroa de espinho. Também nos pés, onde Jesus foi cravado, né? Nos pés e nas mãos. Isso impactou bastante. Esse sinal foi uma das coisas que nos impactou bastante. Inclusive, várias pessoas que ouviram falar a respeito do que estava acontecendo em nossa igreja, ouviram as fotos, né, que nós tiramos, pensavam que se tratava de técnicas, né, de ilusionismo, bruxaria.
mentira, engano. Mas Deus falou conosco por várias vezes, falou comigo também o significado do sangue. E, inclusive, nesse vídeo, se o Senhor permitir, eu vou estar postando uma foto que comprova o que eu estou relatando. Eu me lembro que o Senhor disse que estava dando o sinal de sangue na igreja por esses motivos. O primeiro significava que o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. E aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário é como se ainda corresse fresco, ainda fosse recente. É como se o sacrifício de Jesus na cruz tivesse acabado de acontecer. Eu me lembro que o Senhor falou também que a igreja não poderia esquecer de que fomos comprados, não a preço de prata ou preço de ouro, mas preço de sangue, como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Eu vou ler aqui esses dois versículos de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, que diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu me lembro, meus irmãos, da primeira vez que eu perguntei ao Senhor a respeito deste sinal de sangue, porque foi muito novo para mim, apesar de eu ter nascido e crescido dentro da igreja, mas esse sinal foi muito novo e diferente para mim. E eu me lembro que a primeira vez que eu perguntei a respeito disso ao Senhor, como eu já falei, porque para mim era algo novo, o Senhor me deu aquela palavra que está escrito lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 30, como resposta, que diz: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. É interessante, porque são sinais, esses prodígios são sinais dos fins dos tempos, da igreja do Senhor na terra, que antecede esses dias, né? Que antecede a volta de Cristo. E o Senhor falou que era um prodígio, como está escrito, prodígio no céu e na terra. E quais são os prodígios, sinais? Sangue, fogo e coluna de fumaça. Mas o Senhor também disse que o sinal do sangue também significava livramento, como aconteceu no passado com o povo, quando o povo colocou o sangue nos umbrais das portas e tiveram livramento da parte do Senhor, porque o anjo da morte só respeitava as casas que tinham a marca do sangue. O Espírito Santo nos disse também que todas as vezes que fosse dado o sinal do sangue na igreja, era para a gente se lembrar, para nos lembrar que a igreja não pode deixar de clamar ao Senhor. Esse sinal do sangue ele começou a acontecer no mês de setembro de 2018. Porém, no mês de outubro de 2018, o Senhor arrebatou um servo seu. E quando o Senhor arrebatou um servo seu que não congrega conosco, congrega no outro lugar, eu ouvi esse arrebatamento dele. O Senhor mostrou para o seu servo que os satanistas começaram a fazer um jejum no ano de 2018. Um jejum de 40 dias. E o objetivo desse jejum, no final, era sacrificar 3 mulheres. No final do jejum, sacrificar 3 mulheres que seriam como uma forma de afrontar a Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Como também eles tinham outro objetivo específico, que era enfraquecer a igreja de Deus na terra. Porque enfraquecendo a igreja, eles podem preparar melhor o mundo para receber o anticristo, para a chegada do anticristo. Neste mesmo arrebatamento, Deus mostrou também ao seu servo que havia somente no mundo inteiro 102 igrejas, no mundo inteiro combatendo contra Satanás de forma correta, ou seja, através de jejum, oração e santificação, tanto interior como santificação exterior. Eu me lembro que naquele momento eu me perguntei, e perguntei para Deus, eu perguntei para mim mesmo e perguntei para Deus também, se a nossa igreja estava inserida neste pequeno número, já que esse número que o servo do Senhor falou era um número a nível mundial. E eu decidi, quando eu ouvi aquele testemunho, eu decidi que toda a igreja ia entrar num jejum de 40 dias também, para combater contra as setas de Satanás. Daí eu me recordo que eu fiz uma tabela de jejum. Já tinha a tabela da oração, como eu falei, pela manhã, e já tinha a tabela da noite, onde eu especifiquei pessoas para estar responsáveis por abrir a igreja e ficar lá naquele período de oração, tanto pela manhã como pela noite. Agora entrou a tabela do jejum.
Nessa tabela do jejum, eu coloquei os nomes de todos os membros da nossa congregação. Ia funcionar da seguinte forma: a primeira pessoa ia entrar no jejum, e quando ela entregasse o jejum, o próximo já pegaria no mesmo momento que a pessoa que a primeira entregou. E assim ia sucessivamente, um entregando e outro começando, para que a tabela ficasse girando de forma ininterrupta. Terminada a tabela do jejum, quando o último terminasse aquele jejum, voltaria para o primeiro novamente, e assim a tabela ia ficar sempre girando, até completar os 40 dias de jejum ininterrupto de toda a igreja. Nós fizemos isso para que a igreja sempre estivesse com alguém em jejum, como eu falei, de modo que o jejum não quebrasse. Terminando os 40 dias, eu decidi continuar com aquela tabela. Eu orei ao Senhor e nós decidimos continuar com a tabela de jejum. E nós continuamos. Então, hoje, a nossa igreja tem um jejum 24 horas ininterrupto. Sempre um está jejuando. Quando aquele está jejuando, que termina, já liga para o próximo da tabela. Irmão fulano, você é o próximo, eu vou entregar o jejum de tal hora, você já começa de tal hora. Então, assim vai ficando um jejum 24 horas de toda a igreja. É uma espécie também de comunhão. Falando assim, parece até que foi fácil. No entanto, eu vou começar a relatar mais adiante as batalhas espirituais que nós enfrentamos quando nós começamos a buscar o Senhor dessa forma mais intensa. Eu posso dizer que verdadeiramente a gente comprou uma briga com o inferno. Você pode até estar aí ouvindo esse relato e você pode pensar que nós antes não tínhamos vida com Deus. Não, pelo contrário, nós sempre pregamos santificação. Sempre preguei santificação, como eu já falei no início. Não posso ser hipócrita aqui. Não, eu sei que o Senhor me usava quando Ele queria, na profecia, na palavra, como eu já falei. Mas eu queria mais. Ainda assim, eu sentia uma mesmice. Então, quando o Senhor começou falando conosco, começou cobrando algumas coisas, a gente foi se entregando naquilo que o Senhor foi falando, mas com isso também vieram as batalhas espirituais. Nós compramos uma briga com o inferno. A gente não queria comprar uma briga com o inferno, mas automaticamente, quando você começa a dar ouvido mais à voz do Senhor em tudo e a buscar mais, automaticamente você já compra essa briga, mesmo que você não queira. E agora eu vou falar um pouco do processo de purificação. E aí, mais adiante, eu vou falando dessa batalha. E vou falar algumas coisas que eu vou lembrando, porque eu fui escrevendo para que eu não esquecesse de nada, mas na medida que eu for lembrando de mais alguma coisa, eu vou falando. Para cada batalha, o Senhor começou a nos dar uma estratégia diferente. E para todas as estratégias era necessário oração e jejum, e nos santificarmos a cada dia mais. No entanto, dentro dessas estratégias que o Senhor foi nos dando, sempre a purificação era a palavra que o Senhor mais falava conosco, tanto em pregações como em profecias, quando dava alguma visão para alguém na igreja, como eu já disse. Eu achava que a purificação era o mesmo que santificação. Eu achava que era a mesma coisa. Na verdade, estão ligadas, tanto a purificação como a santificação. Mas a purificação, ela é a santificação de forma mais afunilada. No caso, é todo o processo que nos envolve até chegarmos à santificação. A purificação é todo o processo que nos envolve até chegarmos à santificação. Daí, eu entendi que a purificação faz parte do processo, certo? Eu entendi que essa purificação que o Senhor estava cobrando dos nossos olhos, ouvidos, nariz, língua, mãos, coração, pés, estava ligada diretamente ao que eu vejo, ao que eu ouço, ao que eu pego, ao que eu cheiro, ao que eu falo, onde eu piso e, consequentemente, até o que eu penso. Nesse período, por exemplo, de cobrança do Senhor sobre a igreja, eu me lembro que uma das primeiras coisas que o Senhor nos cobrou foi a purificação dos nossos lábios. Por exemplo, para purificar nossos lábios, não é simplesmente parar de chamar palavrão ou parar de contar piadas imorais. Lembremos que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, certo? Então, para que eu possa purificar os meus lábios, tenho que começar pelo meu coração. Mas a pergunta é, o que faz o meu coração ficar imundo? Primeira coisa, o que eu tenho visto com os meus olhos? O quê? O que eu tenho visto com os meus olhos? Imoralidade?
que pode ser através de até mesmo imagens, vídeos, sensualidades, cena obscena, etc. Aí vai muitas coisas. Pensemos no que a Bíblia diz, em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Leiamos, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo todo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Nesse caso, para que eu possa purificar meu coração, eu tenho que começar pelos meus olhos, não olhando para certas situações, determinadas coisas e até objetos, viu? Porque nossos olhos, eles funcionam como uma espécie de janela para o coração e, consequentemente, para todo o corpo. Logo, se eu quero meu coração purificado, eu tenho que começar pelos meus olhos. E é interessante que sobre esse assunto, houve um momento que eu tive uma conversa com um jovem. E esse jovem, ele tinha uma inclinação carnal para o lado do homossexualismo. E pelo fato de o Senhor haver alertado ele começou a se policiar e a vigiar para que ele não caísse nessa armadilha de Satanás. E esse jovem, eu me lembro que ele falou para mim que esses desejos vinham na mente dele conforme o que ele via. E eu me recordo que ele citou um bom exemplo, que foi o exemplo das redes sociais. Ele me disse que quando ele entrava nas redes sociais, o que ele via ali, as fotos, os vídeos, entrava nele de tal forma, na mente, pelos olhos. Entrava pelos olhos, na mente e descia para o coração de tal forma que ele falou para mim que ficava difícil de ele lutar contra aquela inclinação, aquele desejo carnal. Então, o processo de purificação tem que começar pelo coração. Mas como que começa pelo coração? Purificando o quê? Os olhos. Os olhos é uma janela e eu preciso fechar essas janelas. O que eu vejo na rua, cenas, situações, eu tenho que aprender a desviar meu olhar de algumas coisas. Eu tenho que aprender a fazer essa limpeza, essa purificação para limpar meu coração. A segunda coisa, purificação dos ouvidos. Você pode dizer, irmã Solange, é possível purificar os ouvidos? Eu estou falando de um processo que nós vivemos na nossa igreja e sei que é possível. Sabemos que em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Como purificar os ouvidos? Se você está na escola, no trabalho, na vizinhança, no meio dos familiares, envolvido em mais conversações, automaticamente os teus bons costumes que você aprende na casa do Senhor, que você aprendeu todo o tempo, vai ser corrompido. Então, o que você escuta, ele te provoca também sensações, inclusive no corpo físico. Então, você quer uma purificação, quer que Deus te purifique para você ter algo maior do Senhor, mas tem que purificar os ouvidos, o que você escuta. Aí você pode dizer assim, mas irmã Solange, uma coisa é eu purificar os meus olhos, os meus lábios, outra coisa é eu purificar meus ouvidos. Eu não tenho controle do que eu escuto. Porque a pessoa pode dizer isso. Mas vamos lá. Ainda que eu não fale nada que desagrade ao nosso Deus, só o fato de eu estar ouvindo essas más conversações, eu sou corrompido, eu me corrompo. Por isso, no livro de Salmos, o salmista Davi nos aconselha a não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Isso porque o que nós ouvimos desce para o coração. Por esse motivo é que há muitos crentes confusos e com dificuldade de tirar alguns desejos do coração, porque eles escutam coisas que o Espírito Santo não se agrada, e aí enche o seu coração de malícia. Então, deixa eu dar um exemplo aqui bem interessante. As tuas amizades. Eu conheço uma pessoa que disse que pode servir ao Senhor sem abrir mão das amizades que tinha antes do mundo. Eu posso lhe garantir que não pode. Por quê? Porque a pessoa fica ali tentando servir ao Senhor, mas com as amizades do mundo. Quando encontra com aqueles amigos das antigas, os amigos vão contar as mesmas piadas que te contava antes, vão chamar palavrão sem receio algum e o teu ouvido está ali.
ouvindo tudo. Me diz, aonde está a purificação dos teus ouvidos? Mas você quer ouvir a voz do Senhor de forma audível nesse teu ouvido. Primeiro você precisa purificá-lo. Da mesma forma, é o que cheiramos. Entra agora a purificação da nossa narina, do nosso nariz. Você pode até se espantar com isso que eu vou dizer, mas não, faz parte do processo de purificação. Você pode dizer assim, mas irmã Solange, aí já é demais, eu não posso controlar. Ou você também pode pensar, como assim? Que tipo de cheiro que o meu nariz vai cheirar que o Senhor não se agrada? Simples. Eu mesmo conheço muitos crentes que antes de servirem ao Senhor, fumavam, bebiam, alguns usavam drogas, e nós sabemos que tudo isso tem um cheiro específico. Qual será a reação de uma pessoa que era viciada e ainda está em processo de libertação ao sentir determinado cheiro? Um cheiro que antes o atraía para o pecado. Qual você acha que vamos dizer assim, a atitude dessa pessoa? Como que você acha que vai ser a reação dessa pessoa ao sentir determinados cheiros que antes eram cheiros convidativos para o pecado? Outra coisa, a gente sabe que com certeza a pessoa vai se sentir tentado. Uma coisa interessante a gente pensar é que existem perfumes com cheiros específicos. Eu vou dizer aqui exemplos. Perfumes que eu já senti cheiro, que eu conheço, que tem cheiro específico de maconha, de cigarro e de vinho, de vinhos específicos. Uma pessoa que usa ou cheira esse tipo de perfume, às vezes um perfume com cheiro que já representou um pecado na sua vida. Essa pessoa pode dizer que o seu nariz está purificado diante do Senhor? Eu tenho um exemplo para dar aqui, e é muito pertinente esse exemplo. Eu me lembro que no Natal do ano passado, vai fazer agora um ano, agora no dia 25. No dia de Natal do ano passado, a nossa igreja se reuniu para fazer um jantar na casa de um casal de membro que congregava conosco. E eu quis me reunir com esses irmãos, não porque a gente comemore o Natal, nós não comemoramos o Natal aqui, dia 25 de dezembro, como o mundo por aí afora, porque essa festa é uma festa totalmente idólatra e eu vou até dizer pagã. Mas porque tem muitos crentes que são novos convertidos, estão em processo de libertação e outros nem são novos convertidos, mas toda a sua família é ímpia. E ele não quer passar aquele feriado com a sua família porque a sua família vai estar fazendo churrasco, vai estar bebendo, chamando palavrão. Ele prefere passar com os irmãos da igreja. Então, nós preferimos fazer um jantar entre nós, não em comemoração ao Natal, mas com o objetivo de que aquelas pessoas que estão nessa situação de fragilidade não venham a cair. Então, estar ali com os irmãos da igreja, conversando, é melhor. Então, nós fizemos esse jantar no ano passado, como uma forma de pegar essas pessoas, esses novos convertidos, essas pessoas que a família ia estar na bebedeira, para não estar junto, né, no meio ímpio, no meio sujo. Fizemos esse jantar, que foi na casa do irmão Diego. E eu me recordo que cada um levou um prato para o jantar. E naquela ocasião, teve uma irmã que ela levou duas garrafas de suco de uva porque ela não teve tempo de preparar o seu prato. E ela comprou 2 garrafas de suco de uva, esse suco de uva pronto, industrializado, que a gente conhece. Foi o que ela comprou e levou. De repente, quando nós estávamos lá, eu observei que havia alguns irmãos que estavam ainda em processo de libertação. E esses irmãos, eles estavam tomando esse suco de uva. É impressionante, mas pode acreditar, os irmãos estavam comparando aquele suco a um vinho. Justamente porque aquele suco em questão que a irmã comprou, ele tinha um cheiro muito, mas muito similar, muito parecido mesmo a um cheiro de vinho. E eu pude observar que justamente as pessoas que estavam em processo de libertação, pessoas que vieram do alcoolismo, estavam cheirando aquele suco. E eles estavam bebendo aquele suco muito animado e, inclusive, fazendo comparação com vinho. Eu acredito que, após essa breve explicação, já não será necessário falar mais nada, porque um crente
não deve colocar o seu pé em qualquer ambiente ou utilizar as suas mãos para pegar determinados objetos, porque eu já expliquei dos olhos, dos ouvidos e do nariz. Então, automaticamente, daí você já imagina o que que tua mão pega e onde teu pé pisa. Isso é muito importante, porque faz parte do processo de purificação. Nesse caso, a purificação diz respeito a manter o coração limpo. No entanto, é impossível ter e manter um coração purificado se os teus olhos, o teu nariz, a tua boca e os teus ouvidos não estão purificados. Não existe purificação completa se o cristão aceita renunciar a algumas coisas e outras não. Eu renuncio o que eu pego, mas eu não renuncio o que eu vejo. Outros renunciam o que vê, mas não renunciam o que ouve. Então, essa purificação está pela metade. A Bíblia mesmo vai dizer, no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 9, que se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Porque é melhor que você entre no reino dos céus com um olho só, do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Com isso, a palavra não está falando no sentido literal, mas no sentido de fechar por completo todas as brechas e não alimentar de forma alguma a concupiscência dos olhos. O nosso processo de purificação ele não aconteceu do dia para a noite. Eu estou falando isso para que fique claro, porque alguém pode pensar, nossa, foi do dia para a noite. Não, foi um processo. O processo já está dizendo, a palavra já explica que não é uma coisa que acontece de repente. Não aconteceu de um dia para o outro, foi e tem sido um longo processo. Que, na verdade, eu posso dizer com toda certeza que esse processo de purificação ainda está acontecendo em nossas vidas, dia após dia. Porque quando nos purificamos, quando a gente purifica uma área de nossa vida, ainda há outra para ser purificada. E prova disso é que o Senhor foi nos cobrando cada coisa por vez. E eu quero lembrar aqui que antes desse processo de purificação começar, nós, eu e os demais irmãos, como eu já falei, a gente já vivia uma vida de santificação. Eu pensava, inclusive, que estava tudo bem, porque o Senhor me usava na palavra, às vezes até de forma tremenda, muito profundo, me usava em profecia, como eu falei, mas para viver a realidade das igrejas atuais, eu diria que estávamos bem com o Senhor. Tá entendendo? Eu poderia dizer que estávamos satisfeitos, mas não é só uma questão de ser usado por Deus. O processo de purificação na minha e na tua vida não é para sermos usados por Deus, é para chegarmos até o céu. Então a gente está falando aqui basicamente de salvação. A gente está falando aqui especialmente de salvação. Agora eu quero falar das renúncias que nós começamos a fazer, que o Senhor foi nos cobrando para a gente fazer, para que a gente alcançasse aquele novo de Deus, aquele novo e maior de Deus. Sobre as renúncias, eu quero começar dizendo que a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que Deus é a sabedoria. E hoje eu entendo que, na sua sabedoria, ele utiliza estratégias para aproximar o homem dele. E eu sei que se o Senhor tivesse nos cobrado tudo o que nos cobrou de uma só vez, desde o momento em que eu orei pedindo o diferencial para a igreja, a maioria dos membros não aceitaria. Talvez até eu não posso ser hipócrita, talvez até eu não aceitasse. Por esse motivo, o Senhor foi trabalhando conosco aos poucos. Ele dava algo espiritual e é interessante, porque depois que o Senhor dava algo espiritual, ele dizia para a gente que tinha algo maior para fazer, mas para que tivéssemos esse algo maior, essa promessa cumprida de algo maior, era preciso termos a presença efetiva do Senhor. Teria que haver a purificação por completo. Teríamos que renunciar mais ao mundo, porque a Bíblia diz sobre a quem mais é dado. Então, a quem mais é dado é mais cobrado. Foi aí que o Senhor nos cobrou a televisão. A televisão foi uma das primeiras coisas que o Senhor cobrou, porque, deixa eu falar uma coisa aqui, abrir um parênteses para falar um negócio. Eu nasci na Igreja Deus é Amor, na Igreja Pentecostal Deus é Amor, que não sei hoje, mas na época era proibido o uso da televisão e também ter televisão em casa. Mas com o passar do tempo, alguns clientes ali foram tendo e foram deixando de lado essa cobrança do Senhor, que Deus usava o seu servo missionário para cobrar do seu povo isso aí. E
quando houve a mudança que o Senhor mandou que eu passasse para a igreja, para a Assembleia, a Assembleia permitia, a igreja que eu estou. Então, eu tinha televisão, mas o Senhor revelou que a televisão foi projetada no inferno. E qual o objetivo dela? O objetivo da televisão é colocar dentro das casas das pessoas o quê? Num primeiro momento, a imoralidade, a perversão, a perversidade, a maldade, a violência, e isso de uma maneira muito simples, né? Através da concupiscência dos olhos. E eu falei há pouco tempo de purificação dos olhos. Através da concupiscência dos olhos, e assim corrompe totalmente o caráter do ser humano. E aí a gente pensa, porque tem crentes que pode até falar assim, como eu já falei um dia. Não, mas a televisão não me controla, não. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso assistir. Tudo bem, você diz isso. Porém, no teu programa que você diz que você pode assistir, ele tem pausa para comercial. E no comercial você vai ver comercial de cerveja. Você vai ver comercial que incentiva a prostituição. E eu posso te garantir que de 100 comercial que você vê, 90 tem mulher nua. O comercial às vezes é de material de construção, mas aparece uma mulher pelada. Então a purificação dos olhos aí não existe. Então o primeiro objetivo da televisão ser projetada foi colocar tudo isso aí dentro das casas das pessoas. Concupiscência, imoralidade, perversidade, tudo isso aí. E qual foi o segundo objetivo? O segundo e maior objetivo, que é o objetivo principal. A televisão ela foi criada com o objetivo de apresentar o anticristo à Terra. Satanás apareceu para um homem, prometeu dar a ele riqueza e fama, se ele desenvolvesse aquele projeto diabólico, e assim aconteceu. E aí você pode dizer, não, mas quando o anticristo for apresentado, ele vai estar na internet, vai estar em todo canto. Sim, mas ele vai ser televisionado. Eu sei que hoje a maioria dos cristãos veem a televisão como um aparelho de informação qualquer, mas não é. Porque além de funcionar como um elo que liga o homem a Satanás, ao inferno, ainda promove e incentiva diretamente a prostituição e a violência. Pois mesmo sem sair de casa, o homem pode ter contato através da televisão com pessoas que matam, que roubam, que se prostituem e que mentem. Alguém pode argumentar que não vê novela, que não vê coisa indecente, como eu já falei. No entanto, você tem uma televisão dentro do seu lar. E se você tem uma televisão dentro da tua casa, automaticamente você já está dando legalidade para Satanás tocar na tua vida. Eu poderia citar aqui inúmeros exemplos de perturbações, possessões demoníacas, que eu já tive conhecimento, que eu já vi por causa da televisão. Mas eu vou tentar me fixar apenas no meu testemunho pessoal, certo? Eu me lembro que, ainda quando eu era nova convertida, o Espírito Santo de Deus foi tirando algumas coisas de mim. No entanto, eu tinha televisão na minha casa. E eu fui deixando de assistir alguns programas. Primeiro eu abandonei as novelas, programas imorais. Depois eu abandonei os programas voltados para comédia, que também tem imoralidade. Tem sempre aquela piadinha com duplo sentido, filme de terror, de ação. Eu fui abandonando. Mas a Bíblia diz, em Cantares, no capítulo 2, versículo de número 15, que as raposinhas destroem a plantação. Então, vamos falar sobre isso. As raposinhas destroem a plantação. Por isso, não basta apenas retirar as coisas grandes, como a gente diz, os pecados maiores. Apesar que pecado para Deus está tudo num patamar só, mas eu estou falando de uma forma para que você entenda. Temos que abrir mão das coisas que aparentemente não tem nada a ver. Você já leu na Bíblia que o Senhor mandou o rei Saul destruir totalmente os amalequitas com tudo que eles tinham? E o que Saul fez? Saul foi lá e destruiu somente as coisas vis e desprezíveis. E as coisas de valor ele não quis destruir. Do mesmo modo, tem pessoas crentes que dizem ser servos do Senhor, mas só querem destruir, só querem abrir mão das coisas que não é sacrifício nenhum para ele deixar. O que dói na carne, abrir mão, o que dói na carne para deixar de fazer,
Algumas pessoas não querem abrir mão. Por esse motivo, muitos estão sendo reprovados por Deus, da mesma forma como Saul foi reprovado por Deus. E Deus está encontrando outros como Davi, para substituir os que estão sendo reprovados. A segunda coisa que o Senhor começou a requerer de mim, especialmente de mim, foi para que eu pregasse sempre contra divórcio, contra o crente casar-se mais de uma vez. Foi para que eu pregasse, começasse a abordar esse tema. E eu cheguei até a fazer um estudo na igreja para os irmãos a respeito disso. Essa foi a segunda coisa que Deus cobrou, que era para eu pregar. Teve a televisão, como eu falei, e agora eu estou falando de divórcio. A terceira coisa que o Senhor cobrou foi a respeito de política. Na verdade, eu aprendi desde a minha infância, né? Que os servos do Senhor que querem morar no céu não devem de maneira alguma se envolver com essa podridão da política. Apenas votar e só, se tiver alguém íntegro e só. Que é complicado de encontrar hoje. Isso se os candidatos merecem, como eu falei, mas que não se envolvam. Que só apenas vote. Eu lembro que foi um período bastante intenso, que o Brasil estava meio dividido, né? Quase que 100% dos crentes estavam apoiando um certo candidato, e Deus deu uma visão a uma determinada irmã, com um símbolo bastante conhecido, e o Senhor disse para a igreja ficar fora, não somente daquela política daquele ano, mas fora de política. O Senhor já vinha falando comigo isso há um certo tempo, há uns 2 anos antes. E eu me recordo que muitos crentes ignoraram nossa atitude, porque nós estávamos obedecendo a voz do Senhor e só a nossa igreja não estava se envolvendo com política, enquanto que tinha um monte de gente envolvido com política. Mas foi uma coisa que o Senhor cobrou na nossa igreja, que fazia parte, que fez parte, que faz parte, na verdade, do processo de purificação, e nós damos ouvidos à voz do Senhor. Não se envolver com esse meio podre de política. A quarta coisa que o Senhor requereu de nós, que o Senhor cobrou da igreja, foi a questão das flores artificiais. Eu confesso que abrir mão das flores artificiais não foi dificultoso para nós. Não foi dificultoso para mim. A maior dificuldade foi adotar a flor natural. Porque abrir mão das flores artificiais foi só pegar os vasos de flores artificiais e jogar fora. Quando o Senhor cobrou, que foi através de um arrebatamento. O Senhor falou das flores artificiais por 2 vezes. Falou primeiro, através de uma irmã, e eu ainda fiquei com alguma dúvida e continuei orando ao Senhor. E aí o Senhor arrebatou a irmã Thalia num outro momento, eu creio que uns 4 meses depois, e falou novamente e esclareceu todas as minhas dúvidas. Não foi dificultoso para mim abrir mão das flores artificiais da igreja, eu tirei, apesar que as flores artificiais, se você pensar, elas são fáceis, porque você pagou uma vez, ela é sua, você só vai lavar a cada 6 meses, você demora para lavar, você não tem que estar ali mantendo como a flor natural. A dificuldade mesmo para mim foi adotar a flor natural. Por quê? Porque a flor natural requer cuidado, ou seja, requer que você coloque água diariamente, requer que você coloque um pouquinho no sol, tem algumas que não suportam levar chuva, tem que ter um cuidado específico para elas não morrerem. O Senhor disse para a gente que a flor artificial é uma mentira. E a outra coisa que o Senhor disse é que a flor artificial não tem vida, ela é uma imitação, por isso ele reprova. Então o Senhor apenas aceita dentro da igreja, das igrejas que querem morar no céu, flores naturais, porque tem vida. No momento que a flor artificial ela está ali, mas não tem vida nenhuma, ela é uma mentira, é um engano. E outra, acostuma a gente no erro, porque a flor que tem vida é como a gente. Para a gente se manter de pé, a gente precisa comer, se limpar, tomar banho, se cuidar. E a flor é do mesmo jeito. Ela tem que ter um cuidado específico. Tem que ser uma verdade, não pode ser uma mentira. Como a Bíblia mesmo diz, para a gente não fazer algo que esteja em cima nos céus ou embaixo na água ou embaixo da terra, né? Então a flor artificial é uma mentira, o Senhor não se agrada. Depois veio a nossa quinta renúncia. Eu confesso que essa quinta renúncia foi difícil. Eu não digo difícil pelo fato de termos que abrir mão, mas foi pelo fato de ser algo que servia muito para nós. O que foi, irmã Solange, a quinta renúncia?
foi o famoso aplicativo chamado WhatsApp. O WhatsApp foi uma renúncia que Deus cobrou da nossa igreja. E foi difícil para mim, eu não posso mentir para você e dizer que não foi. Naquele momento foi. Por quê? Apesar que a gente já estava assim, num processo de purificação ali, mas eu considerava ele naquele momento como algo útil, apesar de que eu sabia que o WhatsApp tirava muito o nosso tempo que a gente podia estar orando, tempo que podia estar lendo a palavra, tempo que podia estar fazendo outras coisas, ele tira muito a nossa atenção. Mas vamos lá. Por que eu achei que foi uma renúncia difícil? Porque o WhatsApp ele serve para enviar fotos, documentos, links, trabalhos escolares, a comunicação, ligação, é uma série de coisas. E eu usava bastante para enviar hinos, testemunhos. Essa quinta renúncia que eu estou falando do WhatsApp, ela foi interessante quando aconteceu na nossa igreja. Por quê? Porque a primeira vez que eu ouvi algo falando contra esse aplicativo do WhatsApp foi o pastor Eduardo Santos, que ele contou uma experiência que ele teve com Deus, e nessa experiência o Senhor lhe disse que tanto o WhatsApp como também o Facebook eram projetados no inferno. Quando eu ouvi, eu fiquei pensativa, eu me lembro quando eu ouvi, eu fiquei pensativa a respeito disso, e eu acreditei, eu criei no que o servo do Senhor tinha falado. No entanto, eu fiquei pensando como que eu ia falar para a igreja, porque normalmente quando eu ouvia esses testemunhos que testificavam ao meu coração, que eu procurava saber e sabia que era um testemunho de pessoas sinceras, eu passava para a igreja. Mas como que eu ia agora passar um testemunho que falava contra algo que eu e que toda a igreja usava? Então, eu fiquei pensativa. E eu comecei a orar ao Senhor. Inclusive, eu quero até falar algo aqui, que começou através do WhatsApp, que foi um grupo chamado Edificar, que hoje está agora no YouTube, esse canal chamado Edificar, começou no WhatsApp. O grupo Edificar, inicialmente, foi criado no WhatsApp. Esse grupo tinha regras e tinha um objetivo. E as regras desse grupo foi interessante, porque o Senhor me deu essa revelação desse nome, Edificar. E eu fui lá e criei um grupo no WhatsApp com o nome Edificar e coloquei todos os membros da nossa igreja. Olhem bem, prestem atenção para que vocês entendam. Eu coloquei as regras do grupo e as regras eram: é proibido bom dia, boa tarde ou boa noite, ou está entrando só para dar a paz do Senhor. É proibido conversas e é proibido postar link de testemunho que você não saiba a procedência, se é verdadeiro ou se é falso. Ou também se o Senhor não revelasse de alguma maneira que era verdadeiro. E outra coisa que eu coloquei, somente eu poderia postar. Como assim, somente eu? Se os irmãos ouvissem um testemunho que eles vissem que edificava, eles mandavam um link para mim. Eu ouvia, analisava, orava ao Senhor. Se o Senhor permitisse, eu colocava ali para todos ouvirem. Essas regras que eu havia colocado lá nesse grupo era uma maneira de não bagunçar, de não haver bagunça e de ter uma direção. Porque, como o nome dizia, edificar, então eu queria que tivesse realmente, de fato, uma edificação naquele grupo. E a gente precisava ganhar estrutura, a gente precisava ganhar estrutura espiritual, aumentar a fé, a gente precisava que o nosso temor fosse gerado temor em nossa vida. Então, por isso que havia essas regras. Porém, quando o Senhor cobrou o WhatsApp, foi bem interessante, porque o Senhor, primeira coisa, eu ouvi através do pastor Eduardo, como eu já falei. Então, ali eu já entendi que foi uma cobrança. Deus não mostrou a seu servo? Eu só fui orar porque era algo que nós usávamos. Então, como nós usávamos, eu tinha que orar para saber como que eu ia fazer. E aí eu me lembro que nesse período que eu estava orando, o Senhor mostrou, confirmando para a nossa irmã Ana Cristina, que congrega conosco. A irmã Cristina diaconiza aqui na nossa igreja e o Senhor mostrou para ela. E quando o Senhor mostrou para ela, eu fiquei muito feliz, que eu estava querendo um jeito, um meio para a gente se sair daquele aplicativo. E ela contou na igreja. E quando ela contou na igreja, tem até aqui no canal, quem não ouviu pode ouvir e ver tanto
a irmã Cristina contando, como uma outra irmã que também contou o que aconteceu, porque ela foi para casa pensativa quando foi contado na igreja e ela não queria ali abrir mão, mas quando chegou em casa, um demônio apareceu para ela e Deus falou com ela quando aquele demônio apareceu para ela que realmente o WhatsApp havia sido projetado no inferno. Então isso gerou um temor no coração não somente dela, mas de algumas pessoas naquele momento. E ali nós renunciamos o WhatsApp. E eu fiquei preocupada porque eu estava na universidade e a gente utilizava muito esse aplicativo para enviar arquivos. E eu comecei a pensar que outro meio, outra ferramenta, a gente ia substituir o WhatsApp, porque eu ficava preocupada. A minha preocupação era aquele grupo edificar, porque havia aquele grupo e eu não queria abrir mão, eu queria que as pessoas continuassem sendo edificadas. E aí o Senhor preparou outros meios para a gente continuar sendo edificado. E assim abrimos mão desse aplicativo, né? Porque o aplicativo WhatsApp, eu hoje considero ele como uma raposinha, que a gente olha e pode dizer assim, hoje, puxa, mas todo mundo usa. Mas se o Senhor cobrou, se o Senhor está dizendo que é um aplicativo projetado do inferno, dê ouvido à voz do Senhor. Alguém pode até achar que nós somos cafona, pode até achar assim uma coisa estranha pelo fato de a gente não usar. Alguém pode achar a gente que a gente quer ser mais santo, mais crente do que os outros. Não, não queremos ser isso. Até porque você está falando, você está ouvindo, melhor dizendo, você está ouvindo uma pessoa que usou. Você não está ouvindo uma pessoa que nunca usou falar. Você está ouvindo uma pessoa que usou, que gostou do aplicativo e que usufruía dele. Mas quando se trata de salvação, a gente não deve sofrer, a gente não deve, vamos dizer assim, insistir, porque a gente pode sofrer o dano, como diz a Bíblia Sagrada. Veja bem, a gente tem uma oportunidade de vida aqui na Terra. Morreu, partiu, a gente vai se encontrar com o Senhor, viver eternamente com o Senhor. Ali não há dor, não há tristeza, não há doença, não há angústia. Ou viver eternamente com Satanás sendo torturado. Aí você pensa assim, não tem nada a ver. Você diz não tem nada a ver. Mas quando você perecer, quando a tua carne descer à sepultura, você não vai ter mais volta. E aquilo que você vai ver, que te levou para o inferno, você vai querer voltar atrás e não vai poder. Aí eu quero terminar essa primeira parte da história da nossa igreja aqui em João Pessoa. Eu quero terminar essa primeira parte fazendo uma pergunta. Vale a pena? Vale a pena você correr o risco e sofrer a consequência? Porque você pode dizer, eu acho que não tem nada a ver. Mas quando eu e você partir, não teremos como voltar atrás. Então, o WhatsApp foi uma renúncia que nós fizemos, difícil de fazer, mas nós decidimos pensando na nossa salvação, porque o Senhor nos cobrou. E eu vou continuar no próximo áudio para que não fique muito longo. Então, eu vou continuar a segunda parte falando qual foi a próxima renúncia nesse processo de purificação que o Senhor cobrou de nós. E aí eu vou começar a falar as coisas que o Senhor começou a fazer a partir do momento que ele começou a dar esses sinais de arrebatamentos, sinal do sangue, o que é que ele começou a fazer para que gerasse o temor no coração do povo, para que a igreja não ficasse uma igreja exaltada por causa dos dons, para que a igreja não ficasse uma igreja fixa só em sinais. Deus também tratou conosco nessa área. Então, no próximo áudio, eu vou completar dizendo, tá bom? Então, está aí a primeira parte da história da nossa igreja e eu não posso terminar essa primeira parte sem fazer um apelo. O meu apelo é para não crentes, o meu apelo é para desviados, o meu apelo é para crentes que estavam fazendo a obra do Senhor, querendo mais do Senhor, mas sentia até hoje um impedimento na sua vida. E eu posso dizer que eu sempre lutei para ser uma mulher de oração. E eu orava, não é que eu não orava, mas eu sentia um impedimento muito grande na oração. Então, era uma barreira que eu não entendia por quê, se eu me santificava, por que eu encontrava essa barreira na hora da oração. E eu posso dizer para vocês que eu percebi uma diferença muito grande depois que eu renunciei esse aplicativo por nome de WhatsApp e depois que eu abri mão do Facebook.
Hoje eu já não posto em Facebook. Eu entrava no Facebook, no meu entendimento eu só postava coisa que edifica. Mas o Senhor mandou abrir mão, o Senhor mostrou. Então eu abri mão e eu senti uma diferença na minha vida espiritual. E a primeira coisa que eu senti foi aquela barreira que eu sentia na oração que caiu por terra. Por isso que estou aqui fazendo o convite a você, crente, não crente, desviado. Você pode até ser cético, você pode ser cético, mas o convite é para você também, que é ateu. O convite é para você, crente, que Deus está convocando você a um concerto maior, porque Ele quer te dar algo maior. Dobra teus joelhos aí agora, onde você estiver, e diz: Senhor, eu renuncio à política, eu renuncio à televisão. Senhor, eu quero purificação dos meus olhos, dos meus ouvidos, nos meus lábios, meus pés, minhas mãos. Senhor, eu renuncio na igreja onde eu congrego flores artificiais. Senhor, vai renunciando, vai renunciando. Faz um concerto aí com Deus agora. E você que está afastado, volta para a presença do Senhor. Fazendo um concerto com Deus. Você que nunca se viu ao Senhor, aceita Jesus agora como teu Salvador e eu vou orar pela tua vida. Soberano Deus, Pai querido e santo. A tua palavra diz que há festa nos céus quando uma alma se rende ao Senhor. Porque vale mais uma alma salva, Senhor, do que o mundo inteiro perdido. E eu oro por essas pessoas que estão neste momento se voltando a Ti. Eu oro por essas pessoas, meu Pai amado, que estão neste momento renunciando à sua carne. Estão nesse momento dando ouvidos à Tua voz. Eu oro por essas pessoas, meu Pai, que estão agora se prostrando diante da Tua presença. Eu quero te pedir em nome do Teu Filho amado, meu Senhor Jesus Cristo, escreve o nome desta pessoa no livro da vida e liberta, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, meu Pai, na salvação, na libertação e transformação dessa pessoa. É o que eu te oro e te agradeço, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.